Olá, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao programa Fé e Finanças da Constante TV. Esse é o nosso ponto de encontro para debater sobre finanças, sob a luz dos ensinamentos bíblicos, né? Sobre o ensinamento, o princípio da mordomia. Nós entendemos que Deus nos dá riquezas para administrarmos, não só financeiramente, mas tempo, trabalho, enfim. E tudo isso acaba se convertendo em dinheiro no dia de hoje, né? Na época moderna. E temos aqui uma grande variedade de temas nesse universo das finanças. E agora nós estamos finalizando um tópico do livro Dinheiro, Dívida e Finanças. Esse livro ele foi escrito por um autor norte-americano, chamado Jim Newheiser, e foi trazido aqui para o Brasil pela editora Vida Nova, que também pode ser adquirido ou pelo site da editora ou pelo site da Amazon, tá? Lembrando que nós não temos nenhum vínculo de patrocínio com esses canais, tá bom? Mas recomendamos a leitura porque tem sido a base para os nossos debates e tem sido bastante enriquecedor. Hoje nós contamos com a participação do irmão Alberto, do irmão Eliel e do irmão Natan. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês e que este episódio hoje seja bastante enriquecedor, porque nós vamos tratar de um tema bastante relevante. O tema que nós vamos encerrar acerca das dívidas é como sair das dívidas, certo? O autor ele faz uma breve introdução nesse capítulo, que é o capítulo 30. Ele fala o seguinte: olha, existem dívidas, pessoas que têm dívidas que já estão ali muito baixas, já estão saindo dessas dívidas, estão prestes a quitar essa dívida, ou essas dívidas. Existem pessoas que possuem dívidas elevadas, mas são administráveis, porque estão compatíveis com as suas rendas. Mas existem pessoas cujo endividamento ele é muito grave. E esse tópico hoje, a discussão de hoje é mais voltada para esse perfil. São pessoas que, por analogia, né, estão num navio que está naufragando e não sabem o que fazer. E são pessoas que não têm orçamento, não fazem orçamento, não seguem um orçamento e também não sabem não sabem de forma detalhada onde que os recursos financeiros delas são gastos. Por esse motivo estão nessa situação, certo? Nesse contexto, né, se você conhece alguma pessoa que esteja passando por isso, pedimos, né, que você compartilhe com ela, porque o debate de hoje creio que vai ser muito enriquecedor e que possa ser proveitoso para você e para as pessoas também que estão nessa situação, certo? Bom, vamos direto ao ponto. Irmão Natan, segundo o autor, qual seria talvez a primeira medida que pudesse fazer sentido para essa pessoa? Essa pessoa que está ali bem, numa situação muito crítica, se já não está com dívida atrasada, está numa situação em que qualquer imprevisto vai fazê-la entrar numa situação deficitária, né? Então, na sua visão, né, lendo o livro, o que você entende que seria uma primeira medida a ser feita nesse caso? Nós somos levados a pensar não só pelo autor, né, mas pelas nossas próprias experiências de vida. Qualquer um de nós que já tem as rédeas, a responsabilidade de conduzir uma família ou um negócio 10, 15, 20 anos, já aprendeu bastante lições, né? Com caneladas, com perdas, com negócios bem-sucedidos, né? O fato é que todos esses eventos nos trazem experiências boas e ruins, né? Para que nós, aprendendo, evitemos esse naufrágio, né, que o autor fala, né? Então eu como autor também quero propor uma reflexão, e que essa reflexão ela comece como se fosse uma oração diante de Deus, né? Uma reflexão sincera diante de Deus é aconselhável e necessário, que deve ser bem sucedido, quer dizer, deve ser encaminhado de forma a pedir perdão, né? Perdão pelos erros cometidos na área financeira, né? Que eles geralmente já são produtos de um coração
cobiçoso, de um coração que tem invejas, de um coração, às vezes, que tem sentimentos perniciosos, de querer, de possuir, né? E geralmente isso não seria pecado quando você pode, sem o comprometimento da sua vida financeira e familiar. O problema é quando esses sentimentos eles brotam no seu coração, né? Você embarca naquela máxima de que você pode, né? Fazendo com que você compre, consuma, busque compromissos que você, sem o devido planejamento, né? Sem ter passado pelas etapas que nós já discutimos aqui em outros programas, né? De ter um orçamento bem planejado, bem calculado, para que não chegue nessa etapa se comprometendo com situações que não vai poder assumir, né? Então, sobre essa reflexão tem que se jogar muita luz, sobretudo com respeito à nossa forma de gastar dinheiro, a nossa forma de consumir, né? Porque é aí que começam as dívidas, né? As dívidas não começam quando elas já estão estabelecidas lá e a gente já as conhece. Elas que dá origem elas conhecem, como diz Tiago lá, pela cobiça do nosso coração. Sim, sim. Né? Então elas nascem no nosso coração e elas se transformam, elas pegam formas de dívida na medida que nós não temos controle, nós não conseguimos controlar a nossa sede de consumo, a nossa sede de possuir, de ter as coisas, né? E aí nós naufragamos nisso que o autor fala, né? Tem até um meme que passaram hoje no WhatsApp, né? Muito engraçado. Aí eu lembrei agora desse tópico que nós estamos falando. E é assim, no primeiro quadro é uma pessoa, né, indo no supermercado e reclamando: poxa, aumentou bastante aqui o preço do feijão, né, do arroz. Você não está aumentando o preço lá, né, no mercado dele? Uma brincadeira. E no quadro de baixo tem assim: hoje é sexta-feira, né? Aí a pessoa sentada e cheio de garrafa de bebida, né, na mesa dela. Então, acho que tem muito a ver com isso. A questão das prioridades, né? A prioridade. Às vezes ela dá prioridade para algo que não é realmente necessário, né? Isso é um exemplo de como, né, os gastos eles podem ser alvo de uma falta ou de controle ou de um desejo que não é tão saudável, né? Eu quero só concluir esse meu raciocínio, né? Colocando mais ou menos dessa maneira, né? Sejam os nossos gastos de que monta for, né? Sejam nós consumindo as coisas do dia a dia ali do nosso lar, da nossa casa, ou seja, adquirindo bens, móveis, automóveis e etc., coisas que envolvem dívidas maiores, né? A pergunta que não cala é: os gastos que eu faço, sejam pessoais ou da família, começa assim: é necessário? Né? Eu tenho que começar a me perguntar assim, né? Para mim, ter freios naturais na minha forma de consumir, né? Depois, estão no meu orçamento? Eu tenho sequer um orçamento para seguir, né? Se necessário, são inadiáveis, né? Outra pergunta: foram planejados para acontecer nesse momento ou é por puro impulso, né? Eles podem esperar uma outra hora para serem consumidos na hora que eu tenha dinheiro para comprá-los, né? Para executar dentro de um planejamento adequado, né? É urgente. Então, essas perguntas que vêm à tona, né? E não podem calar, né? Porque elas exigem respostas de cada um de nós que temos a responsabilidade de gastar os nossos ou os recursos dos outros, da família, no caso, né? Então, são respostas que precisam ser dadas, né, antes que se inicie o ciclo de endividamento através das compras, né, não planejadas, do consumo inadequado de coisas não planejadas, né? Então, a essas coisas cada um de nós, devemos trazer respostas concretas, né? Porque se nós começarmos a responder essas perguntas,
talvez nós evitemos alguns desastres, não todos, né? Mas alguns desastres naturalmente, fruto do consumo errado, nós consigamos evitar, né? Sim, sim. Agora, para quem já está endividado, é importante, primeiro, ele tem que identificar, eliminar todos os pontos de fragilidade que levaram ao endividamento. Primeiro, é o passo fundamental. E praticamente o que o Natan falou foram os motivos que levam ao endividamento. Falta de controle financeiro, a maioria dos casos que leva ao endividamento, controle financeiro, gastar mais do que ganha. Depois que ele identifica os motivos, ele tem que relacionar as dívidas. A pessoa deve tanto que nem sabe que deve o banco, deve fulano, mas não deve tudo. Ele tem que relacionar todas as dívidas para ver o montante da dívida e para quem realmente ele deve, e quando começar a pagar, qual ele vai começar primeiro. E notar também, e para ele conseguir decidir quem vai pagar, com que vai pagar, ele tem que saber o que ele está gastando. Se ele tem um orçamento onde é registrado todos os seus gastos, né? Agora, vamos pegar uma situação... Essa observação com relação a essa puxando um pouco para trás, com relação a essa... isso passa por uma mudança de atitude, né? E aqui, como o tema envolve o pecado, né? Você falou sobre esse ponto. Só que o pecado tem que ser reconhecido, né? E para você reconhecer tem etapas, e o arrependimento é um deles. Eu interessante que o autor coloca aqui, essa questão do arrepender não é só se sentir mal, porque às vezes a pessoa está naquela situação, me sentir mal e tal. Mas arrepender-se, a gente já, como cristão já de algum tempo, né, sabe que é passa por uma mudança de mente. E quando não houver isso, nada disso ele vai surtir efeito, né? Porque ele passa por um reconhecimento daquela condição. E isso assim, claro que as pessoas para chegarem num estágio desse, ela já chega como o navio que foi citado, né? Não sabe como parou lá. Foi ela que fez, mas ela não entende como que aconteceu. Está afundado, né? Então a pessoa só desperta para isso realmente porque, cara, se a gente não tiver, nós somos pais, né? E assim, eu conheço o Natan, você olhar um pouco menos, mas você já conhece os filhos, né? Por conta da história da igreja, conhece o Natan. A gente sabe que passa para os filhos uma formação da real. Quando você não faz isso, é muito difícil. Porque a pessoa recebe isso. Porque isso passa, quando está falando de família, quando esse comportamento passa para os filhos, para você fazer essa mudança ampla, macro, ela tem que ser mais profunda, né? Então esse arrependimento, ela passa... porque está citado aqui como uma forma de você mudar a sua atitude, esse reconhecimento, e muito mais do que isso, é uma coisa mais íntima, né? Você tirar o pecado é abandonar mesmo, você desertar dele, mudar, né? De atitude, né? E mudar de atitude. Porque né? se não mudar, né? Isso fica difícil você começar a alinhar, né? A maioria das vezes também as pessoas não dão importância aos pequenos gastos. Sim. Dizem que os pequenos gastos, os pequenos furos na embarcação, por exemplo, eu já tive barco, você não dá importância. Sim. Eu tive um barco que tinha pequenos furos, fazia água, as pessoas, não, é pouquinho, não vai danificar. No dia seguinte, ele amanheceu no fundo. Por quê? Não deu importância para aquele pequeno furo. A mesma coisa na sua vida financeira. Eu queria linkar isso que o senhor falou com o que o senhor Alberto falou também, e o que já foi falado aqui, né? O senhor Natan disse se arrepender, né? Se arrepender do quê, né? Aí o seu Alberto complementou. Olha, são pecados, né, que o autor está citando aqui. Aí o senhor falou que são coisas pequenas que às vezes as pessoas não veem que é pecado, mas é pecado. É pecado. Né? E eu acho interessante aqui você dar um exemplo prático, né? Como é que a gente aplica isso na vida do nosso amigo ouvinte? Ele cita como preguiça. A preguiça é um pecado, né? Sim.
E como que, às vezes, a gente não vê, né? As pessoas que estão envolvidas nisso não vê, poxa, eu estou nessa situação porque eu podia ter feito mais, ter ganhado mais, né? Poderia ter evitado alguns custos se eu tivesse levantado, né? Me levantado da cama, me levantado do sofá ou da cadeira, mas eu não fiz nada. Aí os prejuízos vieram, né? Então, acho muito interessante isso, né? Fora outros pecados que também o Sanatan já comentou, né? Sobre ganância, né? Vaidade, enfim. Henrique, eu quero aqui levantar uma questão. A gente fala aqui com um público que às vezes a gente pensa que é um público que na sua unanimidade conhece o Evangelho, né? E tem essa noção exata de pecado, né? Da gravidade do pecado na nossa relação com Deus e como isso se reflete no nosso dia a dia, na nossa economia, nas nossas relações com os filhos, com a esposa, né? Então, essas pessoas, né, tem pessoas assim que não acreditam que isso influencia a vida financeira delas. Sim, né? E a começar por aí, a gente percebe que se tem uma dificuldade muito grande, né, para se chegar a resolução de problemas quando você não tem conhecimento da origem, da origem dele, né? E nem sabe como sequer essas coisas acontecem, né? E como não sabe, assim, eu não tenho que reconhecer, primeiro, isso como um pecado, né? Segundo, isso como um erro, né? Parece fazer parte de uma consequência natural do viver natural das pessoas, né? E não é assim, né? Todas as nossas tomadas de decisões têm consequências, né? Nós chamamos algumas delas erradas de pecado, né? Sim, outros chamam de consequências naturais da vida decorrente de erros, né? Mas o fato é que elas vão desaguar na nossa vida financeira. A nossa vida financeira vai viver momentos de caos quando nós não observamos essas coisas. A forma como nos define não é que vai importar, a gente vai importar, né? Mas não vai importar nesse sentido, porque vai desembocar sempre no mesmo problema. Vai desembocar. Fatalidade ou pecado? Né? Que é fatalidade. Fatalidade. A gente está já terminando esse primeiro bloco e nós vamos dar continuidade ao próximo. Então, até daqui a pouco, fique com os avisos da Constante TV e também dos patrocinadores, que investem nesses programas da Constante TV, que trazem bastante reflexões e tópicos que no final, né, visam enriquecer a sua vida, não só material, mas sobretudo espiritual também. Certo? Até daqui a pouco. Voltamos agora no segundo bloco e vamos agora fazer uma pergunta para vocês. Já identificamos que a raiz dos problemas das pessoas que se enquadram nesse navio que está afundando vai muito além das questões materiais, né? A gente viu que, segundo a visão bíblica, muitos desses problemas eles advêm de uma vontade do nosso coração, né? Da nossa mente, que, se não sempre, né? Ou é pecaminosa, ou, na verdade, se não for seguindo a sabedoria bíblica, né, ou então a sabedoria divina, é pecaminosa, né, porque pecado é errar o alvo. Então, nós vimos que a raiz desses problemas materiais que nós enfrentamos, muitas das vezes tem origem, quer dizer, sempre vão ter uma origem no pecado. Esse pecado pode não ser seu, pode ser de outra pessoa também, né? Digamos que alguém cometeu uma evasão na sua casa, então esse prejuízo financeiro que você vai ter, na verdade, não é fruto do seu pecado, mas sim de outra pessoa. Mas tendo como base que todos os males, né, vêm do pecado, então a gente pressupõe também que os prejuízos financeiros também, né? A má conduta financeira também, ela é fruto disso. Agora vamos sair desse aspecto um pouco mais espiritual, vamos um pouco para o lado prático, né? Irmão Natan, que método, né, a pessoa que já identificou que, ok, realmente eu tenho uma conduta de vida que não é inteligente e não é aderente ao que Deus nos ensina. Que dica, né, você poderia dar para essa pessoa? É assim,
algumas coisas têm que ser ditas e o corte drástico de despesa é uma delas, né? Agora, o corte drástico de despesa é um negócio que dói muito na carne, né? Por quê? Porque ele está diretamente ligado ao nosso status quo. Cada um de nós vive naquele status que escolheu. Às vezes não abrimos mão de nada que está envolvido nas nossas escolhas. E isso é um problema, né? Isso é um problema muito sério, seríssimo, porque isso mexe com o íntimo de cada um de nós, né? Se eu consumo marcas, se eu consumo produtos de marca, né? Seja ele em que nível for, um produto alimentício ou um carro, né? Eu geralmente não quero abrir mão daquele tipo de consumo, mas dentro dessas regras, se você não se submeter, você não chega ao processo de cura do problema, né? Então, o corte drástico, né, das coisas que você tem que eliminar, né, para avançar na eliminação de dívidas é importantíssimo, né? Embora isso doa, como eu já falei. Você citou exemplos que tem como correspondência no pecado da vaidade, né? O pecado da vaidade está muito presente e na nossa escolha, que eu chamo de status, né, o pecado da vaidade ele seria o mais presente, né? Porque, deixa eu só dar um exemplo aqui, por exemplo, se o nosso ganho aqui em números absolutos é 1.000, né? Eu costumo adotar um status de 1.000. Se eu fizesse a coisa olhando para a realidade de finanças e para dentro de um orçamento, eu nunca escolheria o meu status de 1.000. Eu escolheria ele de 800 ou de 700 e viveria dentro desse status, porque isso me possibilitaria a qualquer hora sair um pouco dele e voltar, né? E nenhum imprevisto, quase que nenhum imprevisto me pegaria de surpresa e me levariam à lona, por conta de que minhas reservas sempre estariam muito boas. Entendi, né? Mas o ser humano, isso que eu estou dizendo é quase uma utopia, né? Porque o ser humano não, o nosso, pelo menos na nossa realidade capitalista, o cara ganha 1.000, é 1.010, é 1.100, é o status que ele escolhe, né? Ou seja, sempre extrapolando um pouco aquela realidade que ele próprio conhece e no qual deveria se enquadrar. Sim. Irmão Alberto, que outro exemplo também nós temos aí no livro? Irmão, esse tópico do comprometer-se a não endividar está interessante, né? Porque esse comprometimento, como a gente já comentou, faz parte daquele reconhecimento, né? Mudança de atitude. Então, o comprometimento, primeiro é com Deus, né? Porque se tratando desse assunto, ainda que seja prático, mas ele tem que passar por essa situação de pedir um domínio próprio. Mas na prática, esse comprometimento passa por ele, passa por aqueles que passam por ele, né? Família, exposição de situação, exposição da realidade, né? Pontuar aquelas questões ali onde eles podem colaborar, né? Tanto um com filhos, esposa, né? Onde os cortes drásticos terão que ser feitos, né? Então isso faz parte desse processo, né? Desse comprometimento, né? De você envolver as pessoas que estão com você, não só você, né? Porque às vezes você tomar uma postura sem haver essa comunicação, porque você vai acabar se fechando, né? Cria um estresse quando você não compartilha isso, realmente vira um problema, né? Maior que só você absorve. E você tomar atitudes que os outros não estão cientes por que estão tomando, né? Aí vira um problema maior ainda. Sim. Então, assim, é inteligente trabalhar dessa forma, né? Você atuar. Outro ponto que eu acho interessante é o trabalhar de maneira mais inteligente para aumentar a renda. Claro que isso depende muito tem pessoas que perfil, né? Mas se isso for possível, né? Se a pessoa tiver com essa disponibilidade, com o tempo, né? Você agregar a informação, né? Você muitas vezes se descobre, né? Com alguma outra. A pandemia trouxe para muitos profissionais aí mais técnicos a possibilidade de poder ganhar recursos, seja com área de alimentação, venda, né?
Tem muitas oportunidades. Criou, né? a necessidade fez, né? Sim, sim. A pessoa se descobrir em algumas áreas, né? E tem alguns negócios viraram até negócios um pouco mais bem produtivos, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que essas mudanças de atitude passam por essas situações. E a pessoa só vai conseguir, o endividado só vai conseguir pagar suas dívidas se realmente houver uma mudança radical na sua vida. Isso, quando fala radical, envolve a família inteira, não é só o pai, só a mãe, a família toda. Porque é difícil a pessoa cortar na carne aquilo que tanto gosta. Mas se não houver esse sacrifício no presente para ter um futuro melhor, ele não vai conseguir recurso para pagar. E como se consegue recurso? Reduzindo radicalmente todas as suas despesas Não são necessárias, que né? são necessárias. Que não são, no caso, né? Tem que viver com o mínimo necessário. E pode perguntar o que eu preciso para viver com o mínimo necessário para a minha sobrevivência, que é uma guerra. Vou lhe responder o que é mais comum. Um celular, uma internet. É o que as pessoas escrevem muito. É verdade, um iPhone. Um iPhone. Essas perguntas, como o Natan falou, tem que ser feita. Aí vai ver, poxa, eu preciso... Quando ele fizer essa pergunta, que ele olhar o orçamento dele, ele vai ver que tem muita coisa ali que ele pode economizar para ajudar a pagar suas dívidas. A outra coisa que ele precisa é, como nós falamos lá atrás, é de uma renda extra. Sem uma renda extra, ele não vai conseguir. Ele tem que procurar qualificação, capacitação para aumentar o seu ganho, fazer hora extra. A esposa, se não trabalhar, ela pode ver uma possibilidade de conseguir um emprego. De renda, né? A família toda vai ter que trabalhar junto para conseguir recurso para começar a pagar as dívidas. E também, o livro até cita, se eu não me engano, que é necessário fazer um levantamento de tudo que você tem na sua casa e vender tudo que for possível. Aí você, sim, vender para arrecadar dinheiro. Você já economizou com as despesas de casa, já tem renda extra, vendeu os bens, os utensílios domésticos que poderiam ser vendidos. Você tem três itens que vão ajudar você a começar a pagar sua dívida. Mas para isso requer realmente um sacrifício muito grande e ninguém gosta de sacrifício. Mas só quando esse sacrifício tem um objetivo, aí sim vale a pena. Porque sem sacrifício, sem objetivo, você não chega a lugar nenhum. Sim, sim. Porque, como o senhor falou, né, sem objetivo não faz sentido se sacrificar, né? Exatamente. Uma outra dica interessante também que tem aqui pelo autor é cartão de crédito, né? O que o autor recomenda fazer, senhor Natan? Cartão de crédito. O cartão de crédito, nós já falamos, né, um pouco sobre esse tema, um outro programa, né, e eu me lembro, e vou repetir, o cartão de crédito está entre a bênção e a maldição. Né? Ele está em dois extremos. Como é que a gente vai poder ver o cartão de crédito como bênção e como maldição? Exatamente na sabedoria do uso, na capacidade, no treino, na análise, no orçamento, de como lidar com o cartão de crédito, porque cartão de crédito, eu diria assim, é como um carro. O carro é uma bênção na mão de quem sabe dirigir, que segue as regras de trânsito, né? E segue todas as regras necessárias para dirigir. Porém, se você não tiver carteira e se você não souber seguir regras de trânsito, aquilo é uma arma perigosíssima, que se transforma de bênção em maldição de uma hora para outra, né? Você sai pelas ruas, sai matando todo mundo, atropelando um em outro, batendo em outros carros, causando prejuízo. Então, o cartão de crédito está mais ou menos nessa situação. Agora, aplicando para o nosso perfil desse tema, são pessoas que
não têm consciência disso, né? O que elas poderiam fazer? Elas têm cartão de crédito e têm dívida no cartão de crédito. O que elas poderiam fazer, então, para tentar sair dessa situação? Depois a gente vai chegar na conversa da negociação, né? Essa é uma das saídas, né? A negociação quando o problema já está instalado, né? Mas uma das decisões que a gente pode tomar, que aquela pessoa endividada por conta de um cartão de crédito e que isso se repete de ciclo em ciclo, né, é eliminar o cartão de crédito da sua vida, né? Ele não pode continuar com um problema que vira e volta e está instalado na vida dele, causando problema, né? E problemas às vezes graves, né? Em matéria de cartão de crédito, onde está o maior juro imaginável, né, por correções de inadimplentes, né? Está situado ali na área do cartão de crédito e do cheque especial, né? Mas cartão de crédito, como é um negócio bem mais popular e todo mundo pode ter, né, há de ter o cuidado com isso. Se você não tem a possibilidade, se você não sabe conviver com essa arma, tire ela da sua vida, rasgue, corte, né? O autor até propõe, eu falo até como de brincadeira, como diz Mateus, né? Se o seu olho lhe faz pecar, se a sua mão lhe faz pecar, corte e jogue fora. É o conselho bíblico, né? Quer dizer, um radicalismo, né? É uma atitude extrema, né? Mas é para salvar a alma, porque o corpo está perdido nesse caso, né? No caso do exemplo bíblico. Então, se você não sabe conviver com um cartão de crédito, que é uma bênção, se ele está ao seu lado e está lhe trazendo maldição, corte, elimine ele da sua vida, né? Porque é a primeira providência que você pode tomar de afastar o mal de você, né? Tem um autor canadense, eu me lembro, eu estudei isso ainda na faculdade, ele dizia que a melhor forma de ganhar é primeiro deixar de perder, né? Então, às vezes, a gente precisa aprender essa lição. Se tem uma coisa que faz mal para a gente, na área financeira, a gente se afasta dela, elimina ela de perto da gente, para a gente poder passar a dominar as outras com certa facilidade. Agora, só que a maioria das pessoas que não sabem usar o cartão de crédito, elas acham que sabem. Infelizmente, ela nunca reconhece que ela não sabe usar o cartão de crédito e tem o cartão de crédito como um escape para a sua vida financeira. Quando ela tem sem dinheiro, ela usa o cartão de crédito como uma coisa natural, como se a fatura nunca fosse chegar. Como se fosse uma adição da renda, né? Uma adição da renda. Realmente, nesse caso, como essa pessoa não reconhece, teria que alguém falar com ela e provar que o cartão, ela precisa se livrar do cartão de crédito, porque senão que está levando ao endividamento devido ao cartão de crédito pelo mau uso. Porque ela mesma, dificilmente ela reconhece que ela não sabe usar. Uma dúvida aqui, agora vai para o lado mais espiritual. A pessoa que não enxerga que ela tem problemas relacionados a finanças ou a utilização do cartão, ou não enxerga alguns pecados na sua vida financeira, como que ela poderia recorrer? Por exemplo, a pessoa está nos assistindo agora, mas ela não está entendendo muita coisa. Que conselho vocês dariam para ela? É uma área muito delicada, né? De você passar do conceito para a prática, né? Porque isso requer, primeiro, sensibilidade daquele que está com um problema e acha que não tem um problema, né? Sim. Aí você imagina você convencer uma pessoa de que ele tem um problema quando ele próprio acha que não tem o problema ali instalado na vida dele, né? Nesse caso, primeiro o conselho é espiritual, você tem que orar por essa pessoa, né? Você tem que pedir a Deus para que Deus desperte ele para uma necessidade que ele tem de perceber um problema que ele tem, né? Para aí sim você puder
entrar com ajuda, né? Você entrar com a advertência, com a ajuda ali mesmo, explicando como aquilo funciona, como as suas experiências funcionam bem, né? Mas que na experiência dela não está funcionando porque ela não tem a mesma visão, né? De perceber que existe um problema primeiro e que ele precisa ser trabalhado para ser melhorado, para ser diminuído e até assumir, né? Então é muito difícil pessoas sem essa sensibilidade para você chegar a elas, né? Porque naturalmente elas tendem a refutar, né? Toda e qualquer iniciativa da sua parte para tentar ajudá-lo, porque quem não tem problema não precisa de ajuda. Então o princípio é esse, né? Lá em Provérbio fala que nós devemos buscar orientação dos mais velhos, né? Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa é inexperiente, não tem conhecimento, até tem, acha que tem, mas não busca uma orientação de alguém mais velho que possa ajudar nesse sentido. Sim. Nós estamos finalizando este bloco rapidamente, já voltamos com essa conversa muito produtiva. Então, fique com os avisos e voltamos daqui a pouquinho. Um abraço. Olá, voltamos agora ao terceiro bloco e vamos dar continuidade ao debate, né? Nós vimos nos blocos passados que muitos dos problemas financeiros vêm das inclinações do nosso coração, muitas vezes voltado para a vaidade, ou para a preguiça, enfim, são coisas que a gente acha que não afetam, mas acabam afetando nossas finanças. Agora, uma vez que nós reconhecemos isso, o que eu posso fazer na prática para sair de um grande endividamento? Tenho várias dívidas, né? Então, que métodos eu posso usar para tentar sair, né? Já estanquei os custos, né? Estou pressupondo aqui que nós já reconheci o problema, a fonte, né, do problema, já adotei algumas medidas como não estou gastando mais do que necessário. Agora estou podendo começar a pagar algumas dívidas. Então, como é que vocês poderiam orientar o nosso amigo, a nossa amiga, de como lidar nessa etapa da solução, né? Vamos pensar assim. A Bíblia nos instrui, por exemplo, em Salmo 37, 21, a primeira parte diz: o ímpio toma emprestado e não paga, né? Isso é uma característica do ímpio, da pessoa que não teme a Deus, né? Que não tem a Deus como a sua referência, né? De fé e de ética, né? Para assumir os seus compromissos, né? Tanto numa fase boa, digamos, né? Quanto numa fase ruim, né? Então, uma vez reconhecido que existe um problema, que existe uma dívida e que ela precisa ser solucionada, ela precisa ser levado a sério, a cabo, né? É preciso que aquele endividado procure seus credores, né? Não há ninguém mais receptivo ou até ansioso do que o credor, né? Por receber os seus créditos de alguém que o deve, né? Então, com certeza ele vai lhe receber de braços abertos, vai puxar a cadeira para você, e você, como a pessoa endividada, deve abrir seu coração, né? Falar das verdades da sua situação, o que está se passando, o que se passou, né? E em que fase agora você está, porque toda essa transparência deixa as pessoas que estão lhe ouvindo sensíveis, né? Até porque querem receber, querem resolver, né, a situação, porque uma vez que o devedor paga a sua dívida, ele se transforma automaticamente num consumidor novamente, né? Então, essa possibilidade, ela é potencial, você alcançará sucesso, né, na medida que você procurar o seu credor e falar das suas intenções, né, das suas limitações também, né, para em assumindo a dívida poder pagar nas suas condições e não na que ele possa lhe impor. Aí exige de você a sua capacidade de negociação, não só a sua sinceridade, né, mas a sua capacidade de negociação
para eliminar aquele problema. Esse é o pontapé inicial que requer, né, de quem tem uma dívida, reconhece e já começa a ter capacidade de pagamento dessa dívida. Isso requer também que a pessoa tenha ela tem que ser humilde, né? De reconhecer e de se colocar na posição de devedor, né? Isso. Já vi, na minha experiência na área bancária, já vi pessoas tentando negociar suas dívidas de forma um pouco mais arrogante, né? Tem um ditado popular que diz assim: devo e não nego, pago quando puder, né? Então chegou essa hora. Chegou a hora de negociar e de começar a pagar, né? Sim. Como eu disse, o credor está lá de portas abertas, pronto para lhe receber e querer negociar com você essa situação, né? Agora uma pergunta. Uma pessoa que tem várias dívidas, ela deveria começar a pagar as pequenas ou as maiores, no ponto de vista de vocês? Isso eu creio que é relativo, porque há vários casos. Mas, na minha opinião, a primeira dívida a ser paga seria aquela que aumenta a dívida mais rápida, que são os juros altos. Porque se você conseguir pagar essa dívida mais alta, automaticamente seu endividamento vai diminuindo, porque o juro vai diminuir. Então, a opção seria pagar os juros mais altos. Mas, agora, só quando se trata de uma negociação, a pessoa tem que estar ciente de que tem que saber negociar e, no meio da negociação, se ele achar que deve suspender aquela negociação temporariamente, marcar para outro dia, é melhor. Porque pode chegar uma situação que ele não tem como, ele vai ver que não vai conseguir aquilo que ele gostaria, onde ele gostaria de chegar, para que não haja nenhuma divergência, é preferível ele parar aquela negociação. E também não aceitar aquilo que estão impondo, aquilo que não vai caber no seu orçamento. Você fez um sacrifício para conseguir renda, dinheiro para pagar dívida, como nós falamos aqui. Foi feita uma economia, um corte radical na despesa, foi feito renda extra, foi vendido o utensílio doméstico para você ter aquele dinheiro para pagar a dívida. Então, pague, só aceite se caber no seu bolso. Não aceite imposição. Às vezes o banco ele até oferece, olha, por que você não faz um empréstimo aqui só? Às vezes a taxa desse empréstimo é até um pouco maior do que os menores, né? Pois é. Mas para quitar tudo. Isso é um pouco... isso aí já é outra discussão que eu fico com o pé atrás, porque geralmente quando o banco oferece um negócio desse, um novo empréstimo, para você quitar a dívida antiga, você cria uma nova dívida. E se você não conseguir honrar aquele empréstimo, a sua dívida vai aumentar muito mais. Portanto, eu creio que você tem que negociar com aquilo que você tem na mão. Se você deve 50 mil, você só tem 30, diga que você só tem 30. Se o banco não aceitar, ou outro credor não aceitar, vá com outro credor seu, vê se aceita. Mas nunca se endivide, pague dívida com a outra dívida, fazendo outra dívida. Sempre procure ser coerente. Tenha estabilidade emocional, né? Porque às vezes a pessoa fica tão pressionada que às vezes até perde o controle, e ele tem que estar ciente que ele não pode perder o controle e estar ciente de que ele vai pagar de acordo com suas possibilidades. Aí o cara pode até pensar, poxa, mas meu nome está negativado, eu tenho que dar um jeito de pagar essa conta. Não se preocupe com o nome negativado. Muitas vezes, eu digo sempre, às vezes o nome negativado é uma providência benéfica para a pessoa parar de se endividar. Enquanto é até um bem para aquela pessoa. Mas só aceite aquilo que você tem condições de honrar. Senão, não feche negócio, marque outra reunião, mas não ceda aquilo que você não pode honrar. Sim. Tem também uma dica que eu acho muito interessante, e eu já vi isso na prática, né, de que, por exemplo, algumas dívidas causam problemas em relacionamentos entre amigos ou familiares.
né? Um exemplo, numa casa, o pai ou a mãe faz um empréstimo para comprar um carro. Um carro que vai além das possibilidades, né, daquilo que o senador já comentou, né, além do poder aquisitivo dele. E às vezes ocorre de forma não planejada nem conversada, né? Então, nesse caso, esse carro ele está financiado, mas ele vira objeto de discussão de tempos em tempos. Sim. Naquela família, né? Por que você fez isso, né? Por que você não me consultou antes? Né? Então, o autor ele dá esse exemplo, olha, se tu tem uma dívida que está afetando o relacionamento, né? Íntimo, né? Pessoal, familiar, né? Procure também dar atenção para essa dívida, né? Para reconhecer, né? Se possível, né? Algum problema. O que eu penso a respeito disso, eu creio que a pessoa tem que ter foco naquilo que quer pagar. Se eu tenho uma dívida com juro alto, que está consumindo e aumentando rápido o meu endividamento, eu creio que eu vou dar prioridade para essa dívida. Mesmo que eu sei que um relacionamento pode ficar prejudicado, né? Depois esse relacionamento pode ser corrigido, mas se eu pagar aqui e não resolver aqui, que o juro é bem mais alto, não vai resolver nem aqui e nem acolá. Então, a prioridade eu daria para... O senhor daria para a dívida de juros mais alto, né? Entendi. Nesse contexto, provavelmente nós divergimos. Sim, né? Sim. Porque não existe o caminho certo, né? São alternativas. Não, claro. Assim, o caminho mais correto. Seria por exemplo, em termos de escolha, seria uma escolha que o Eliel faria. Eu diria que é acertado para ele, né? Mas quanto a mim, por exemplo, que tem uma sensibilidade diferente para o conflito na área familiar, né? Eu preferia pagar um pouco mais caro com aquele empréstimo, que não é esse outro, né? E sanar essa dívida, porque eu mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Eu traria a minha paz de volta e pagaria aquela dívida que é uma consequência, né? O estado de paz, retirando o conflito do meio, né? E depois eu ia partir para a segunda etapa, que era aquela dívida ou maior ou menor, de igual monta, com juro alto ou com juro baixo, mas que não está numa esfera familiar, ou seja, eu não tenho que enfrentar o meu credor com conflitos internos dentro do âmbito da minha família, né? Aquele cara que eu tenho que ver diariamente, né? E dependendo de como é o comportamento dele em relação a esse problema, né? Pode ser que tenha chavecos, pode ser que tenha desdém, pode ser que tenha coisas que são desagradáveis no dia a dia. E eu, para minha parte de espírito, eu prefiro eliminar esse tipo de coisa, né? Por conta do clima que se cria em torno daquilo, do que aquele outro, né, que não vai ter a possibilidade de estar fazendo isso. E depois eu vou partir para a resolução. Mas isso daí, cada um de nós tem uma forma mais adequada para resolver, né, o seu problema. Esse problema ele pode ser o mesmo, né? Essa dívida pode ser os dois juntos, né? Porque eu ainda falando de um bem que causa esse tipo de problema, geralmente ele está numa proporção muito maior. E o que geralmente traz desconforto é justamente a parte financeira, né? Isso que vai gerar a indisposição, né? Se um ou outro trouxerem esse alento, trouxerem esse equilíbrio que vai ser visível dentro da casa, no sentido financeiro, de você poder ter uma margem melhor, isso vai ter um reflexo. A questão da escolha, realmente são considerações que têm que ser feitas tanto do irmão Natan quanto do irmão Eliel, que podem ser a mesma coisa, né? Tanto um como o outro pode ser assim. Isso não tira o mérito da posição do Eliel, se a gente ver pelo aspecto que ele percebe, né? Mas eu, por exemplo, né, em deparar com um problema desse tipo, graças a Deus isso não faz parte da minha convivência
de problemas, os meus são outros, né? Eu nunca me endivido dessa forma, graças a Deus. Mas é assim, se eu estou devedor daquela situação e ela é grande e os juros um juros mais agressivo, né, do que numa outra situação, eu me pergunto se esse credor ele não será mais receptivo a mim na medida que eu me apresento a ele com boa vontade e dentro daquele aspecto que a gente iniciou a nossa conversa, né, dizendo que eu quero pagar, mas falando das minhas condições e de como eu topo pagar, né? Uma vez abrindo o jogo e dizendo as suas condições, ou seja, se não for daquela maneira, dificilmente você terá condição de fazer. Eu me pergunto, esse credor não estará muito mais aberto, até quebrando regras de negociação que ele tenha normalmente, para que ele tenha aquele grande montante garantido voltando ao seu caixa, né? É uma estratégia. Né? É uma estratégia, ninguém pode abandonar ela. Eu, como credor, olharia com o olho todo especial, né? Com um olhar todo especial para esse camarada, porque quanto maior o montante, maior a pancada. Né? É diferente, um cara me deve 10 mil do que um cara que me deve 100 reais. Eu posso abrir mão dos 100 reais, dar isso como perda, mas eu abrir a mão de 10 mil como credor de uma dívida é muito mais difícil. Né? Quebra a casa, como diz o parceiro. Agora o credor, quando ele sabe que ele não vai receber a dívida, a pessoa parou de pagar, ele percebe que a pessoa não tem mais condição de pagar. Ele lança prejuízo. Né? Quando ele não sabe que a pessoa não vai pagar, aí ele aceita qualquer valor, né? Qualquer ou abaixo, valor. né? Não qualquer, né? Mas um valor abaixo. Olha, né? eu tenho dívidas que mais chegar assim, olha, eu te pago 10%. Manda, eu recebo. 10%. Eu já vi acontecer também no setor bancário em que a pessoa faz um empréstimo e ela sabe que não vai pagar e espera um período de renegociação. Isso já é forma desonesta, né? A gente viu isso, isso que a gente está conversando agora, a gente viu isso bem contextualizado nessa situação que o governo federal lançou a coisa de alguns meses atrás, né? Vocês lembram do nome lá do programa? Desenrola? Né? Desenrola. Né? O Desenrola admitia o pagamento mínimo de valores, né? Retirando juros, multa, parte do principal para a pessoa receber. Ou seja, uma possibilidade ruim, mas com um negócio, uma boa possibilidade de você ver alguma coisa do seu ativo retornar ao seu caixa. Né? Sim. Então, são coisas que a gente tem que avaliar enquanto credor, né? Porque a gente pode estar olhando aqui só a parte do devedor, mas a parte do credor é importantíssimo, né? Porque ele não, geralmente, ele não tem ali como credor o valor de uma pessoa, mas ele tem um valor de 100, de 500, de 1.000, né? Naquela mesma condição. É porque o montante de contingente é grande, né? Isso acontece muito com os tributos, né? De prefeitura. Os finais de ano você vê a enxurrada de negociação e de propostas são razoáveis. Porque realmente acaba valendo a pena, né? Para o fim que aquele tributo tem, né? Irmãos, infelizmente nosso tempo está acabando. O tema ele é muito rico, né? Daria para fazer um debate até mais extenso. Mas gostaria de fazer um convite para a reflexão do nosso amigo ouvinte. Nós vimos aqui que os problemas que você pode estar enfrentando, né, se você estiver nesse navio que já está afundando e você não percebeu como chegou lá, mas está nessa situação, nosso primeiro convite é que você faça uma reflexão do seu procedimento de vida, que você possa analisar que muitos desses problemas, se não todos, eles possam vir do nosso coração pecaminoso que todos nós temos, mas nós temos um remédio. Certo? E eu vou fazer um convite agora para o irmão Natan, para que ele encerre esse episódio, fazer uma breve oração, para que você possa orar junto conosco. Então, nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser, e o senhor está com a palavra, irmão Natan. Então, ao amigo que nos assiste, né,
Vamos, neste momento, pedir a Deus, reconhecendo que todas as coisas estão sob sua vontade, pedindo para que Ele lhe abençoe, né? Trate o seu coração, trate o seu modo de cuidar as suas finanças, as finanças da sua família, né? Cuide de você nessa área da vida tão importante, né? Para que você retorne ao caminho da paz, né? Do equilíbrio financeiro. Vamos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti agradecidos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito por nós. Obrigado por termos oportunidade de levar a pessoa que está ali ao outro lado, assistindo-nos, ouvindo-nos, e tem a oportunidade de ouvir os conselhos que vão da Tua pessoa para ele, Pai, que vem de Ti para nós. Muito obrigado, porque Tu tens sido este Deus que não vira as costas para o homem, mas está sempre estendendo a mão para acudi-lo. E nós Te pedimos neste momento que Tu, ó Deus, olhe para o nosso amigo que está nos assistindo e vá ao encontro dele, ó Deus, auxiliando, orientando ele como gerir, como lidar com as dificuldades financeiras que se têm apresentado em sua vida. Que Tu, ó Deus, possa aconselhá-lo e ele possa, ó Deus, abrir o coração e abrir a mente, Deus, para Te ouvir. São bênçãos que Te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.